Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Hoje vamos acompanhar as aulas 7 e 8 do nosso material de estudo sobre teologias contextuais e teologia latino-americana. Vimos que a teologia tem sua universalidade e também suas particularidades. A teologia é universal por fundar-se na única revelação divina, destinada a toda a humanidade. Ao mesmo tempo, a teologia tem suas particularidades, pois provém das questões de determinada comunidade em um certo tempo histórico e lugar geográfico. Neste sentido, a teologia está condicionada pelo contexto sociocultural em que é gestada e, guiada pelo Espírito Santo, atualiza o mistério da encarnação do Filho de Deus na humanidade. Então, a missão da teologia é atualizar o mistério da encarnação de Jesus Cristo na humanidade hoje. Assim, podemos dizer que a teologia cristã é a hermenêutica, ou seja, a interpretação particular em cada contexto que ela atua do mistério do Filho de Deus feito homem. E esta é a verdade universal de todas as igrejas cristãs. Devido à sua universalidade e particularidade, a teologia destina-se a todo o povo de Deus, onde quer que ele se encontre, recolhendo e estudando os dados provenientes da revelação divina nos contextos em que a humanidade habita, para alimentar a fé em seus diversos aspectos, intelectual, místico, celebrativo e prático, recolhendo na comunidade e nos teólogos a obediência à autoridade eclesial. Assim, toda teologia tem traços de particularidade na universalidade, pois provém de determinado pensar humano e é baseada, ao mesmo tempo, na única revelação divina. Diante da particularidade na universalidade da teologia, pergunta-se: será que as várias particularidades da teologia compõem uma torre de Babel em que cada um procura a sua autoestima, o seu orgulho próprio, ou compõem um Pentecostes onde o mesmo Espírito Santo fala em várias línguas e todos entendem a mensagem da revelação divina? A realidade mostra que muitas vezes surgem preconceitos em relação às teologias contextuais. Por exemplo, a teologia africana, a teologia ameríndia, a teologia da Ásia ou a teologia latino-americana. E se importa uma teologia europeia como sendo a teologia de real e maior importância do que as teologias contextuais. Porém, quem nos dá o exemplo de uma teologia contextual? Em quem a teologia se inspira
para determinar esta diversidade contextual dentro da unidade? No próprio Jesus Cristo. Jesus nasceu em meio a um povo. Jesus falou a língua do povo. Jesus ensinou a revelação divina por meio de histórias vividas pelo seu povo. E assim a teologia deve agir, ensinar a revelação divina em meio à realidade do povo. Assim, a teologia ensinada por Jesus é o maior exemplo e o maior modelo de uma teologia contextualizada e inculturada. A cultura, a experiência humana, os eventos históricos, os elementos que constituem os contextos tornam-se parte integrante do processo de acolhimento da revelação divina. Eu não posso acolher a revelação divina que não dizem respeito, se ela não disser respeito à minha vida. Pois Deus mesmo se autocomunica. A iniciativa é de Deus se revelar ao povo. E ele se revela à humanidade como a amigos, nos diz o documento Dei Verbum. Como um amigo se comunica com o outro, como um amigo se revela a sua amizade por alguém, somente na intimidade, somente na particularidade, somente na relação pessoal e vivencial daquela amizade. Assim, as teologias contextuais partem das questões da comunidade que busca compreender e chega então à desconstrução de conceitos anteriores para elaborar novos conhecimentos que são testados pela própria comunidade e só se consolidam na comunidade após esses conhecimentos fazerem sentido na sua realidade e chegarem, assim, a transformar. Dentre as teologias contextuais, em nossa realidade latino-americana, citam-se a teologia interreligiosa, a teologia da libertação, a teologia de gênero, as teologias étnico-culturais e, dentre elas, vamos então nos deter na teologia que nasceu e se adaptou mais propriamente à América Latina, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação nasceu logo após o Concílio Vaticano II, que pede que os bispos falem a linguagem do povo. E nesta reunião de bispos surge então a volta do olhar à realidade de cada uma das suas comunidades. No caso da América Latina, a realidade da América Latina. Então, ela nasce, a teologia da libertação, nasce com a contextualização da teologia na realidade vivenciada pelos povos do nosso continente. No caso, na América Latina, qual é a realidade? A realidade são os pobres, são os indígenas, são os negros, é a mulher discriminada, enfim, grande parcela da população formada por contingentes de excluídos,
à margem da sociedade. Já que Jesus trouxe a salvação a todos, é a todos que a teologia deve abranger, a partir dos mais pobres, porque Jesus trouxe a salvação a partir dos pobres. E esta salvação é revelada aos mais excluídos da sociedade, aos pastores da época, que eram aqueles que nem os impostos podiam pagar e por isso eram rejeitados por toda a sociedade. É a esses que a glória de Deus se manifesta. Hoje nasceu para vós o Salvador, que será o Salvador de toda a humanidade. Na América Latina, a teologia da libertação encontrou estreita relação com seu povo e buscou interpretar a fé cristã na perspectiva social. Então, a libertação que Jesus traz é interpretada na América Latina nesta perspectiva social, a partir da sua realidade. Ela passa, então, a denunciar as injustiças e anunciar uma sociedade nova e solidária à luz de Jesus Cristo. Vamos viver como Jesus viveu. A grande questão da teologia da libertação é a seguinte: como podemos ser cristãos em um continente marcado ao mesmo tempo por tanta religiosidade popular e também por enormes diferenças sociais, a ponto de negar a milhares de seres humanos sua dignidade como filhos de Deus? Como ser cristãos nesta sociedade? Como transformar esta situação à luz da fé? Esta era a questão da teologia da libertação. Para responder a esta inquietação, os pobres, então, passam a ser os protagonistas da evangelização. Eles não são somente os destinatários, os coitadinhos que receberão. Não, os pobres passam a fazer a teologia, passam a evangelizar eles mesmos. Eles ensinam o quê? A sabedoria do Espírito Santo, pelo seu compromisso com a mudança da sociedade, a partir da fé. A partir do que a fé inspira ao povo, o próprio povo passa a ter o compromisso com a transformação da sociedade. Então, este cunho social na evangelização. A teologia passa, então, a se constituir em prática transformadora a partir da interpretação da fé em Jesus Cristo. Como Jesus transformou a sua sociedade, como Jesus incluiu os excluídos na sua sociedade. Nesse contexto, a teologia libertadora surge, desperta várias pastorais sociais e nela se redescobrem muitos elementos bíblicos para a sua espiritualidade, com uma teologia a partir da praxis e voltada para a praxis, com elementos bíblicos de libertação. Jesus, quando abre o livro de Isaías, na sinagoga, ele lê: eu vim para libertar os escravos, para libertar os pobres, para dar um ano de glória do Senhor. E a ressurreição de Jesus
é a vitória sobre todas as opressões. E assim, em meio ao povo de Deus, é que a Igreja continua a missão libertadora de Jesus. Jesus veio para libertar da opressão. E a maior opressão é a opressão do pecado. O pecado individual e o pecado social, que gera a injustiça. Então, surgida na década de 60, de 1960, a teologia da libertação coincide com o aparecimento de vários movimentos da sociedade, como, por exemplo, o movimento estudantil, o movimento feminista, que todos esses movimentos, o movimento bíblico, o movimento litúrgico, e todos esses movimentos fazem despontar o Vaticano II, que abre a Igreja à sociedade e à possibilidade de diálogo da Igreja com o povo. Na Europa, porém, esta abertura, esta renovação da Igreja encontrou certas resistências e dificuldades, devido ao apego ao tradicionalismo e à crise das vocações. Então, a Igreja na Europa fica mais fixada nos modelos de religiosidade presos ao passado. Na América Latina, porém, a linha libertadora encontra espaço, marcadamente com referência à Conferência de Medellín. Então, os bispos, voltando do Concílio Vaticano II, resolvem se reunir para olhar a realidade do seu continente na América Latina e se reúnem, então, em Medellín, os bispos da América Latina, e esta reunião acarretou mudanças significativas na estrutura da Igreja, principalmente no Brasil, com o povo participando ativamente da vida da Igreja, com uma espiritualidade renovada, baseada na ação pastoral. Neste contexto, um grupo de teólogos latino-americanos elabora a teologia da libertação. Nesse contexto é que surge no continente latino-americano a teologia da libertação. E dentre eles destacam-se alguns nomes. Alguns nomes se destacam, como Leonardo Boff, que no fim acabou se desviando e se desvinculando da Igreja, e outros nomes também que se mantiveram fiéis à Igreja, como Libânio, que é o autor do livro, não é, que nós estudamos, por isso ele dá o enfoque à teologia da libertação, porque ele é um dos fundadores da teologia da libertação no continente. Juan Luís II e Sobrinho são os grandes nomes da teologia da libertação. Isso acontece sob a condução dos bispos. Os bispos conduzem os teólogos, bispos e teólogos trabalhando juntos. Dentre os bispos, os nomes dos bispos se destacam. Alguns que vocês poderiam conhecer: Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom José Maria Pires, Dom Fernando e Dom Pedro Casaldáliga, no Brasil. Porém, alguns fatos fizeram com que esfriasse o ânimo e o fogo da teologia da libertação. O que aconteceu para que este fogo
fosse esfriando ao longo do tempo. A modernidade líquida, com predomínio do estético sobre o ético, a cultura da exterioridade, o despotismo do presente, a crise dos sonhos da liberdade. Na Igreja, o que acontece? A ênfase na doutrina, reafirmando o sagrado e buscando a visibilidade midiática, esquece um pouco da base libertadora. Há o empenho pelo diálogo ecumênico, porém o discurso político-social interpreta a teologia da libertação como inadequada junto à sociedade e acaba sobrepujando as iniciativas libertadoras. Por seu lado, algumas iniciativas que persistem enveredam pelo campo político e aí desvirtuam o seu sentido religioso. E o fogo, então, acaba se apagando. Acontecem com isso o envelhecimento das lideranças da Igreja, dessas lideranças libertadoras, e com isso a teologia da libertação acaba ficando órfã. E o excesso de trabalho dentro da Igreja e a pouca reflexão fazem com que a teologia da libertação seja relegada ao esquecimento, esta teologia que brotou do seio da Igreja. Hoje, porém, surgem novas lideranças, como, por exemplo, Eugênio, os professores, não é? Eugênio Rivas e outros nomes também com significativa feição socioambiental e planetária, surgem como sementes do amanhã. Nós damos, então, agora um exemplo de como se trabalha a teologia latino-americana em parceria com a teologia universal. Para isso, pegamos um texto de Inácio Ellacuría, chamado Rumo a uma Fundamentação Filosófica do Método Teológico Latino-Americano. Então, ele dá um exemplo para mostrar a diferença e a unidade entre o método latino-americano e um método universal de teologia. Vamos falar um pouquinho deste autor, Ellacuría, que ele nasceu no dia 9 de novembro de 1930, em Portugalete, na Espanha. Era um teólogo da teologia latino-americana, e em 1947 ele ingressou na Companhia de Jesus e em 49 ele foi transferido para El Salvador, onde obteve o seu doutorado em teologia e atuou com algumas interrupções até a sua morte em El Salvador em 1989. Ao tentar mediar a paz no país, ele foi assassinado por um pelotão do batalhão Atlacaute das Forças Armadas de El Salvador, na residência da universidade onde ele residia, na UCA, Universidade Católica de El Salvador. Então, ele era um militante pela paz em El Salvador e ele foi assassinado na própria residência da universidade, junto com outros 5 sacerdotes jesuítas.
esses sacerdotes mediadores da paz em El Salvador. Segundo Elacuria, o método não é senão um aspecto operativo de um sistema de pensamento. Atrás de todo método existe uma filosofia, existe um modo de pensar. Então, este trabalho que ele apresenta não é um julgamento do método tradicional ou do método universal de se trabalhar teologia. Ele diz o seguinte, que há modelos diversos de reflexão teológica. Então, no método que ele apresenta, no seu artigo, ele dá como exemplo de uma teologia universal, por exemplo, o estudo do problema teológico fundamental, a pré-existência de Cristo na história e na hermenêutica. Então, o tema deste estudo é um tema de cristologia intitulado Um Problema Teológico Fundamental. Qual é este problema teológico fundamental? É a pré-existência de Cristo. Cristo é pré-existente a toda a criação? Este é o interesse deste estudo. Já no método da teologia latino-americana, um mesmo tema cristológico, um mesmo assunto cristológico, da área cristológica, tem um outro enfoque no estudo de Jesus Cristo. Qual o tema da teologia latino-americana? A libertação de Jesus Cristo, que ocorre pelo caminho da opressão, em uma leitura latino-americana. Então, já pelos temas, pela escolha do tema da pesquisa, se verifica uma particularidade da teologia latino-americana. Então, qual o interesse do tema latino-americano? Como ocorre a libertação de Jesus Cristo neste caminho de opressão? Já no tema universal, Jesus Cristo é pré-existente? A criação? São dois temas interessantes, mas só para ver a diferença de um tema e de outro, não é? Então, na escolha do tema, não se trata principalmente que um tema seja mais atual do que outro. Os dois são atuais, mas se verifica a possibilidade de sua verificação. Então, no tema latino-americano, é mais possível a verificação. Jesus Cristo, qual é o caminho de libertação que Jesus Cristo traça nessa leitura latino-americana, a realidade histórica latino-americana? Já no tema de verificar se Jesus é pré-existente à criação, o seu método é mais contemplativo e teórico. Já na latino-americana, o método é mais prático e experimental, aliás, mais observável de verificação. Obviamente, a pré-existência de Cristo e a libertação de Cristo, ambos são relacionados à cristologia, porém, eles têm diferente significação e diferente verificação. Então, é importante para quem verificar se Jesus Cristo era pré-existente à criação. E é importante para quem verificar como que Jesus Cristo salva na realidade do povo, né? Um tem um enfoque mais estático e outro um enfoque mais dinâmico. Só pode-se concluir que só Cristo pré-existente poderia libertar. Então, a conclusão, é importante saber que Cristo é pré-existente à criação, por quê? Porque só sendo pré-existente à criação é que Cristo pode libertar.
em busca do significado para o homem atual. O significado da pré-existência de Cristo é de ordem intelectiva e o significado da libertação de Cristo é de ordem real e histórica. Ambos têm peso de verdade. A pré-existência de Cristo tem peso de verdade para as elites intelectuais. A libertação de Cristo no caminho da vida tem peso de verdade para o povo histórico. No seu conceito de história, a história é vista como um processo real e englobante de toda a realidade humana, tanto no conceito da pré-existência de Cristo, como no conceito de Cristo libertador. E no conceito de Cristo libertador se parte do Jesus histórico para então se chegar ao Cristo da fé. Consequentemente, a hermenêutica se faz, a interpretação da Sagrada Escritura se faz de modos muito distintos, tanto em um método como no outro método. No método de Jesus libertador, é o método do pensar e do viver que fazem a interpretação da palavra de Deus. E conforme Ron Sobrinho, ele diz o seguinte, que este círculo hermenêutico de vivência prática significa situar-se em um contexto e responder às perguntas a partir da palavra de Deus. Da realidade, interpreta-se a palavra de Deus, o que significa esta palavra para mudar a nossa intervenção na sociedade real. Quanto às ciências sociais, no método que se preocupa com a pré-existência de Cristo, o social está praticamente extinto, enquanto na libertação de Cristo as ciências sociais fazem parte total e integrante do trabalho teológico. A razão é clara. O que interessa predominantemente na pré-existência de Cristo é o sentido e a compreensão das afirmações, enquanto que em Jesus libertador, o que interessa é a transformação da realidade e transformação do ser humano. Então, estes dois modelos distintos de reflexão teológica pode acontecer uma mudança real do homem e de suas ideias no primeiro modelo, sem que mudem as condições reais de sua existência. Porém, no modelo latino-americano, não é puramente ocasional que algumas teologias cultivadas na América Latina e suas consequências pastorais caiam em exposições que levem à transformação da realidade. E muitas vezes a transformação de uma realidade incomoda e passa a ser questionada, não é? E este é o novo método de se fazer teologia dentro da realidade latino-americana. Então, nestes dois métodos apresentados, um método universal, um método mais intelectual, de se conhecer um tema a partir dos seus conceitos, nós propomos, como estudo dirigido,
a que vocês verifiquem e qual o horizonte filosófico, quer dizer, qual pensamento está por trás de um método e de outro método, tanto do da teologia universal quanto o da teologia latino-americana. E comente o que você observa, quais são as conclusões que você tira, qual conclusão você chega em relação à filosofia que está por trás do método universal e do método latino-americano. Bons estudos e até a próxima aula.